Paz do Senhor, meus queridos. Quero saudar todos com a paz do Senhor, desejar um bom dia para todos. Mais uma vez aqui no Monte dos Milagres, contemplando as maravilhas do Senhor, né? O Senhor fez. E orando ao Senhor, orando hoje ao Senhor, como todos sabem, hoje é um dia específico, dia das crianças, na verdade. E aí a gente começa a orar pelas crianças. A Bíblia fala a história de uma criança que começa a reinar com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade, essa criança perde o pai e tem que assumir o trono. Só que existe um detalhe, o pai pregou para ela, falou de um Deus maravilhoso, de um Deus que perdoava, de um Deus que curava. E essa criança, ela sobe ao trono e tem que reinar sobre Israel. Então ela reina ali e começa a fazer tudo que é mal, tudo que é ruim. Tudo que você imaginar na sua vida, essa criança ali, ela vai crescendo e vai fazendo. Quando ela chega a uma certa idade, que ela casa, ela pega os próprios filhos e queima ao deus Moloque, né, consagrando a esse deus. E Deus manda o seu profeta, né, Isaías, para falar para esse jovem já se arrepender dos seus pecados. Mas aí ele mata o profeta. E não para por aí, ele continua fazendo suas maldades. Ele cultuava os deuses, Deus Sol, Deus Lua, cartomante, necromante, feitiçaria, todo tipo de Deus. Deus Baal, um Deus que rege até os dias de hoje. Inclusive tem um Deus desses que está entre Baal, que é Beuzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã, que rege hoje, dia 12 de outubro. É um Deus chamado Leviatã. Está sobre a padroeira do Brasil, viu? Poucas pessoas sabem disso. O diabo, ele é astuto e é esperto. E ele rege justamente no dia de hoje, porque hoje é o dia das crianças. E Deus falou que da tais é o reino do céu. E nos últimos dias, nós temos visto nas redes sociais, nas mídias, na televisão, um monte de porcaria que Satanás está fazendo contra as crianças. Esse rei, que eu falei que começou a reinar como criança, ele fez tudo de mal, matou o profeta, profanou o templo, mas no dia que ele é arrastado pelos seus inimigos, ele estava num calabouço lá para morrer e ele pede perdão para Deus, porque ele lembrou quem era Deus, lembrou Deus que o pai dele pregava. E ele pede perdão. E ali ele pede perdão e Deus fala para ele: perdoados estão os seus pecados, Manassés. Então, Deus mostra que ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque ainda que ele, né, se desvie, ele se arrependa. Mas nos últimos dias nós vemos aí a mídia distorcendo tudo para acabar com as nossas crianças, porque da tais é o reino do céu. E o diabo, ele quer fazer com que essas crianças percam essa essência de hoje. A Rede Globo tem mostrado os próprios artistas, uma tristeza ver os artistas defendendo. Nós não estamos indo contra a cultura, nós estamos indo contra o que o demônio tem feito através da cultura para dissipar a essência das crianças. Ontem mesmo eu compartilhei um vídeo no Facebook de 2 endemoniados dando cigarro e cerveja para uma criança de uma faixa de 1 ano de idade. Eles fazem isso para nos afrontar, porque eles querem que nós, como servos do Senhor, nos enche de ira, mas a Bíblia vai dizer lá em Salmo 37, versículo 8, irai-vos, mas não pequei. Então, a gente ira, porque a gente quer justiça, a gente não quer que isso aconteça. Mas eu estou aqui no monte orando contra esses homens, pedindo Deus misericórdia sobre a vida deles. Que se eles estiverem agindo inconsciente, que Deus tenha misericórdia. Mas que se eles estiverem agindo consciente, que Deus derrame fogo do céu e mate um indivíduo desse. Aí tem gente que vai dizer: será que Deus mata? Se ele é o dono da vida e da morte, meu querido, o que ele não pode fazer? Então nesse dia, que é o dia das crianças, ore pela tua criança, ore pelo teu filho. Sabe, pai, a gente fica vendo crianças aí cometendo vários tipos de atrocidade, e aí vem um pai dizer: eu não ensinei isso. Realmente você não ensinou, mas faltou alguma coisa. Faltou um diálogo, faltou um abraço, faltou um pedido assim, de perdão. E a gente acha que ser pai é dar o melhor para o seu filho. Talvez hoje você esteja comprando o maior dos presentes para o seu filho. Talvez seu filho esteja ganhando até um carro, uma moto. Mas no fundo, não era bem isso que ele queria. Talvez ele queria uma palavra de amor, sentar com você sozinho e trocar uma ideia. Talvez você desse uma Bíblia hoje para o teu filho, valeria muito mais do que qualquer bem. Ainda que Manassés tenha sido educado pelo seu pai a respeitar e adorar um Deus, ele desviou, o que é natural. Eu posso ensinar meu filho o caminho, mas isso não vai impedir ele de desviar, mas vai fazer algo interessante. No dia que ele desviar, ele vai lembrar quem é o Deus que o pai dele ensinou. Então hoje, dia das crianças, ore pela sua criança.
ore pelas crianças no Brasil e no mundo, que estão sendo o maior alvo de Satanás na pedofilia, nos estupros, nas matanças para retirada de órgão. E nós estamos aqui quietos, nós estamos calados. A gente não tem coragem de levantar na madrugada ou subir um monte disso para interceder por elas, porque é a única coisa que nós podemos fazer. Porque a gente não pode ir lá, meu irmão, com as nossas mãos fazer nada, porque senão nós vamos nos juntar e sermos igual a eles. A maldade deles vai passar para nós. Então lembre-se, levante de madrugada, ainda que você não sirva ao Senhor, apresente o seu filho. Coloca a mão sobre a cabeça dele, repreende todo o mal, tudo isso aí que Satanás tem feito. E eu estava aqui orando, quebrando toda essa maldade, todo esse espírito de pedofilia, de zoofilia que está acontecendo no mundo, que o povo está rindo e está achando engraçado. Enquanto você quer que Deus mude a tua vida, meu querido, deixa eu te falar, Ele não vai mudar enquanto você estiver sentado em frente a essa televisão, curtindo e adorando toda essa maldade que está sendo passada nas redes de televisão, nas novelas, né, globais, que a gente tem visto como ensinar, como ser traficante, como ser homossexual, como a ideologia de gênero, isso aí, tudo que Satanás criou. O que Deus precisa é de gente que tem coragem de orar e botar a mão e repreender, porque a gente tem que colocar a mão e mostrar para esse povo que é um demônio. Não adianta a gente só falar que não é de Deus e deixar para lá, a gente tem que falar e provar para eles. Mas a gente tem dado às vezes um mau exemplo, a gente tem dado um mau exemplo dentro da casa do Senhor, então a gente tem que começar a consertar por nós, a nossa casa, para que essas pessoas deem credibilidade para aquilo que a gente está falando. Então hoje você tem tendo a oportunidade de refletir e falar realmente o que eu tenho feito, o que eu tenho feito para mudar o cenário do Brasil, o que eu tenho feito para que sejam aprovadas leis que beneficiem a família. E você não tem orado, você não tem feito nada. Então eu vou orar para que Deus te dê coragem, porque Deus, Ele abomina os covardes, viu? E se você não tem coragem, você não está apto a servir o exército do Senhor. Então peça a Ele coragem, sabedoria, discernimento de espírito, para que você entenda qual é o seu chamado, o que você deve fazer para que essas coisas mudem. Soberano e Altíssimo Deus, nós apresentamos o Brasil. Vai quebrando, meu Deus, todo o demônio que tem regido o Brasil, Senhor, nessa data específica, Dia das Crianças, porque das tais é o reino do céu, e Satanás quer roubar, meu Deus, esse reino. Satanás quer roubar essa essência com mentira, com engano, com ideologia de gênero. Isso não existe. Deus não erra, Deus é perfeito. Ele criou o homem, Ele criou a mulher. Deus não criou um terceiro sexo. Deus é Deus perfeito. E Satanás tem mentido, enganado e manipulado. Abre a mente dessas pessoas que estão cativas, Senhor. Abre a mente, meu Deus, até daqueles que estão dentro da igreja, meu Deus, que tem se calado, tem se acovardado. Pouco tem orado, não tem coragem de interceder pelos missionários, pelas leis no Brasil. Cai por terra toda mentira, todo engano de Satanás. Eu profetizo que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu profetizo que o mundo é do Senhor Jesus. A Deus a honra, a Deus a glória. Só Deus é digno de todo louvor. Deus visita cada criança que nasceu, cada criança que ainda vai nascer, cada criança que tem crescido, que tem sido injustiçada, que tem sido, meu Deus, abusada sexualmente. Vai visitando cada criança, liberta ela, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que os teus anjos acampem, meu Deus, ao redor de cada uma, porque eu sei que os teus anjos acampem ao redor daqueles que o temem, e o Senhor o livra. Meu Deus, nós confiamos no Senhor, nós deleitamos no Senhor, e é só o Senhor que pode mudar o quadro e o cenário de toda essa imundícia que nós temos visto no mundo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.